Olá, bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando aí uma decoraçãozinha muito legal, dá para utilizar tanto para o tema de confeitaria quanto para doces. E eu coloquei no chantininho o azul Tiffany da Mago, mais umas gotinhas de marrom para ficar esse tom mais seco, que era essa a minha intenção. Eu venho passando aí a espátula, aliso a parte de cima, aliso a parte de baixo. Esse dia aí eu não achei que o chantilly tava bom para trabalhar, eu coloquei, ele ficou meio mole, não gostei de como ele ficou, mas deu para fazer aí o trabalhinho e chegou no resultado que eu queria, o resultado final. Eu não sei o número dessa espátula, mas eu vou estar olhando para vocês e passo aí, coloco na descrição do vídeo. É importante que seja realmente essa espátula, porque olha o trabalho que ela faz. Ela afunda em alguns locais, que é onde a gente vai estar fazendo as listras, e nos outros fica para frente. Eu venho aí passando ela não precisa ficar tão perfeita, por quê? Porque eu ainda vou estar passando, colocando chantilly no meio e depois eu venho com a espátula novamente alisando. Então, no início aí eu passei a espátula e depois eu fiz as quinas. As quinas também não precisou ser perfeitas, porque eu ia fazer o babado, então ia tampar, mas eu queria que ficasse mais reto, para ficar mais fácil depois para fazer o babado com o bico 0,70. Passo e limpo, sempre dessa forma, sempre passando e limpando, passando e limpando. Realmente o chantilly não ficou muito bom para poder trabalhar. Eu cometi um erro nesse bolinho aí, que eu gosto de falar, todos os erros que eu cometo para vocês não fazer o mesmo. Era mousse e eu não deixei as 12 horas seguidas, tirei antes. Eu nunca tinha feito isso, mas fiz nesse bolinho aí, eu fiz isso, tirei ele antes. Ele tava umas 6 horas na geladeira, mais ou menos. Ele ainda tava meio mole. Eu fiquei morrendo de medo dele vazar, mas não vazou. E é um recheio que eu trabalho sempre na minha confeitaria e que realmente tem que ficar às 12 horas. Tanto é que eu utilizei esse mesmo recheio para um outro bolo que foi no outro dia. E no outro dia eu fui decorar ele, tava tudo ok. E aí ele deu tipo umas barriguinhas, mas deu para o cliente levar, porque na verdade era no outro dia que o cliente ia pegar esse bolo e deu tudo certo. Mas eu não indico então para vocês aí, se vocês forem fazer isso, coloquem no congelador, principalmente quando é mousse. Quando é brigadeiro é diferente, mas mousse realmente precisa de um tempo de descanso aí de 12 horas. Eu venho preenchendo as listras. Outra dica que eu dou para vocês, utilizar um bico ainda mais fino do que o meu, porque o meu ainda era um pouco grosso, tá vendo? E eu venho preenchendo. Eu coloquei o rosa, a cor rosa bebê e algumas gotas de marrom para dar esse marrom mais seco mesmo. Era essa a intenção desse bolo, ser um tonzinho mais seco. E aí eu venho preencher, né, tudo aí com rosa seco. E depois eu venho espatulando. Vocês vão ver que parece que não vai dar certo, mas é assim mesmo, principalmente porque eu coloquei muito chantilly rosa. Não deveria ter colocado esse tanto de chantilly rosa. Tinha que ter colocado uma camadinha mais fina. Mas a gente sempre tem que estar reinventando e trabalhando aí em cima daquilo que às vezes acontece no nosso dia a dia na confeitaria, porque nem tudo são flores. Mesmo a gente aí com uma experiência, tem dias que não sai tudo tão perfeito quanto a gente quer. E para esse trabalho, eu gosto de afundar mais a espátula. Eu sempre falo para não retirar chantininho. Eu sempre falo que a espátula tem que ficar mais rente, de forma que não retira chantininho. Porém, esse trabalhinho aí das listras precisa sim dar uma retirada do chantininho e a gente retira e limpa a espátula para não vir sujando ainda mais de rosa. Olha para vocês verem, parece que não vai dar certo, mas no fim tudo dá certo, é só vocês irem com muita delicadeza, força de vontade, que dá certo sim.
Agora eu venho preencher ali a última parte que eu não tava gostando, porque eu não ia preencher, porque como vinha com babado, eu pensei, não, tampa. Mas eu acabei achando que precisava e fui preencher a última listrinha ali de rosa também. Aí esse bico aí, ele ficou meio grosso, deveria ter sido um mais fininho mesmo. E eu venho preenchendo novamente. Eu já tinha feito outros trabalhos assim de listras, mas já tinham alguns meses, então a gente acaba esquecendo e cometendo alguns erros igual eu cometi aí. Aí a espátula tem que ficar mais aberta para realmente retirar esse rosa, tá vendo? Para poder dar o efeito do listrado, porque foi muito rosa que eu coloquei. Às vezes se vocês colocarem menos rosa, não vai ter esse problema que eu tive, né? Então, fiquem atentos aí na hora que vocês forem fazer e ver aí o que é que realmente vai precisar. Aí eu venho, né, passando novamente. Agora sim, ó, chegou no ponto que eu tava esperando, que é as listras bem perfeitinhas. Fica muito lindo, muito doce, muito meigo esse bolinho aí. Fica uma gracinha. E agora eu venho fazendo as quinas novamente, mas é igual eu falei, não precisa ser perfeita, porque eu vou vir aí com o bico 0,70 e vou fazer um babadinho por cima. Esse bico 0,70 tem muita confeiteira que reclama dele, que é difícil de trabalhar. O que eu digo para vocês é treinem antes de usar ele. Eu treinei antes, eu nunca tinha usado esse bico, eu já tinha feito babados, mas não com esse bico. E aí eu treinei antes, mas ele não é difícil. É só realmente treinar e tem que vir devagar, tentando sempre colocar a mesma força na manga de confeitar. É um trabalho que não dá para você utilizar a outra mão para segurar, já que você precisa girar a bailarina, né? E é um trabalho que não cabe erro assim no meio do caminho, porque se você errar vai ficar a emenda e não fica nada legal, né? Então venha com calma, devagarzinho, tentando fazer sempre a mesma força para poder ficar um trabalhozinho legal. Nunca vai ficar perfeito, mas a gente tenta chegar naquela perfeição possível aí pra gente, né? O que dá para fazer, a gente sempre tenta fazer. Agora eu já venho com o bico 35, gente, esse bico, ele é maravilhoso. Eu amei ele, eu já utilizei ele outras vezes, mas parece que eu não tinha gostado igual eu gostei realmente nesse bolinho. Eu amei ele dá tipo... Olha, ele não fica, a roseta não fica tão retinha como o bico M, porque ele é um bico fechado, ele não é um bico tão aberto, mas fica maravilhoso. Na hora de fazer as rosetas, um conselho também que eu dou para vocês na hora de finalizar, puxa um pouquinho para frente. Ó, vamos ver se ali vai mostrar. Vem, faz a roseta e puxa para frente, viu? Puxa para frente, porque esse puxado para frente vai tampar com a outra rosetinha e fica um trabalho bem bonitinho por cima. Porque se você vir fechando ela, aí você vai ficar tentando não deixar mostrar aquele fechamento e vai tentar vir colocando rosetas em cima e não fica tão lindo como se fosse dessa forma aí. Então é outra dica aí que eu dou para vocês e já tá acabando o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa o like e eu vou ficando por aqui. Um tchau, tchau e até a próxima. Fiquem com o resultado final.